Uma interação, um diálogo, uma percepção, uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Escreva essa frase aí. Então, Deus, por Jesus Cristo e toda a espiritualidade, recomendou a encarnação por você. Vá lá, vá, filha. Vá lá encarnar. Aí você diz, mas será que vai ser bom? Ah, mas vai ser mais do que bom, viu? Então eu vou falar para você, cuidado de ficar andando devagarinho, olhando para o quintal dos outros e abrindo a porta da sua sintonia vibratória para enganchar gente que não está indo para lugar nenhum e que é companhia. O Evangelho de Jesus, quando você anda nesse trilho, você vai conseguir ir rápido. Rápido, mas só, não é só ir rápido, é ir rápido na direção de um lugar onde vale a pena você chegar, né? Porque não adianta. Muita gente corre rápido para um precipício e depois lá se abraça com o capeta. É para tirar do armário, da poeira, a ferramenta da inteligência que eu deveria estar usando e não estou usando. Por isso você se pergunte, no grupo em que eu estou, no grupo em que eu passei, no grupo em que eu estou passando, quem é a pessoa mais dedicada aqui? Se a resposta não for eu, que quer dizer você, se pergunte por quê e vá trabalhar para que a resposta seja sempre eu. No grupo em que eu estou, eu sou a pessoa mais dedicada. Sou eu sim. Daí eu vou, mas se eu chegar num outro grupo que tem alguém que é mais inteligente que eu? Não tem quem é mais inteligente que a gente. Só tem quem está empregando a ferramenta da inteligência a maior parte do tempo. Viu? Ou mais tempo do que a gente. Você escutou o que a avó está falando? E tem algo a oferecer quem foi atrás de conquistar e desenvolver. O tempo está aí para isso, aproveite ele, não importando a sua idade. Olhe para o dia de ontem, veja como você desaproveitou ele, aproveite o dia de hoje, viu? O grau de honestidade que suporta uma pessoa descreve o seu grau de liberdade, viu? Então, a partir de hoje, por onde você passar, você se pergunte, quem é o mais dedicado aqui? Ah, é ele. Pronto. Ele está evidenciando que a ferramenta de inteligência que ele tem, ele está empregando mais tempo do que eu. Mais tempo do que eu estou empregando a ferramenta de inteligência que eu tenho. Viu? Então faz isso você. Por isso, por onde você passa, carpe diem. Aproveite o dia para vestir aquela vibração enquanto se assegura que a vibração vista ao ser. Viu? Isso é importante, né? Pouca gente dá valor para entender o diálogo necessário na sua caminhada com aquilo que está disponível para vestir e com a inteligência que deve ser aplicada para aquilo realmente vestir, por fora e por dentro. E aí sim, ser capaz de manter uma vibração, de circular por ambientes aonde poderá atuar e dessa forma fazer com que o seu veículo ganhe velocidade, viu? Na realização da missão que cada um veio cumprir, né? Que coisa boa. Você imagine aquela que veio cumprir missão, tá lá no portão jogando conversa fora. Não seja você essa pessoa, viu? Prazer, você não me conhecia, né? Sua avó Vicentina, como que dizem, né? Um personagem criado que vê e ouve os espíritos. E a partir do conhecimento que os espíritos passam,
a gente compartilha na forma do lembrete da alma. Olha que coisa mais profunda essa. Lembrete da alma com vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oh, 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 oh. Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Gente, quanta falta faz, né? Você ter uma linha mestra por onde caminhar, né? Porque se você não tem, chega uma pessoa, você não tá indo para lugar nenhum, atrai gente que não é diferente, viu? E que é companhia. Aí liga pra você e fala: Oi, como que você tá, menina? Aí você fala: Oi, você nem sabe. Eu tô bem, ontem eu tava gripada, né? Mas anteontem já eu sabia que ia ficar gripada, já comprei remédio, né? Aí a outra fala assim pra você: Nossa, semana passada eu tava assim, viu? Mas graças a Deus eu melhorei, porque ficar ruim ninguém merece, né? Então você fala, olha, não merece minha mãe que tá assim agora, né? Com a idade dela, tudo, farta remédio. E a gente fica apertada de dinheiro às vezes, né? Daí a outra fala, ai, nem fala com a política de hoje, né? Aí vocês começam a conversar, aí vai para outro lado, e é verdade, gente. Tanto que a gente tenta votar direito, mas parece que quanto mais a gente vota direito, mais errado a gente faz, né? De colocar lá aquela pessoa que menos representa a gente. Daí a outra diz assim: Ah, você nem sabe, é o meu filho que queria sair para vereador. Eu disse a ele: Não saia. E ele não me escutou e agora tá lá distribuindo santinho. Eu nem sei se eu fico orgulhosa ou envergonhada, viu? Ai, menina, o que que ele é, de que religião que ele é, porque se é espírita nem deveria, né? Daí a outra diz assim: eu fico me perguntando se a religião deveria se envolver com política. Daí você diz assim: não deveria, porque, olha, dê a César o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus, né? Daí ela fala: mas só se for ver bem, isso pode ter mais a ver com a maneira com que você, em cada lugar, você deve se comportar, não tem que se isolar de nada. Daí você já fica um pouco chateada com ela porque ela discordou de você. Daí você fala: ai, você nem sabe, eu tô com as panelas no fogão, eu tenho que ir lá. Daí você dá licença. Daí ela fala: eu sei que você não gostou, mas é o que eu tenho para falar. Aí você fala, né, na falta de honestidade, você fala: imagine que eu não gostei, é que eu tenho mesmo panela no fogo e eu tenho que ir lá cuidar. Daí você fala: mas não fica chateada, aí eu tinha outra coisa para falar para você que agora até que eu esqueci. Daí você fala: olha, que você nem sabe, que não é só as panelas que eu esqueci que eu tenho que dar comida pro gato. Aí você olha para o pratinho do gato, você vê que tá cheio. E aí você nem percebeu. Você foi desonesta e agora você tá sendo mentirosa. Fale pra ela a verdade. Tudo isso aconteceu, sabe por quê? Você não estava seguindo uma linha mestra. Você não estava cuidando da sua vida. Uma pessoa que está indo de ônibus, por exemplo, do ponto A até o ponto B, você me diga só, passa alguém na rua e começa a conversar com ela. O ônibus pode dar uma parada, mas depois que subiu todo mundo, ele continua. E ele está seguindo o seu caminho. Se você está de carro, por exemplo, numa avenida, a depender da velocidade permitida, uma pessoa pode ficar lá, no acostamento, querendo conversar com quem passa. Ninguém vai dar atenção para ela, porque está focado no que está fazendo ali, né? E você perceba isso. Quanto mais avançada você está, quanto mais focada você está, mal você se permite acelerar. Não é assim? E aí você busca as avenidas de alta velocidade, aí você chega mais rápido numa distância que é maior, não é verdade? É verdade, vó.
Então, minha neta, você está fazendo isso na sua vida? Ou o seu carro está andando bem devagarinho justamente para chegar alguém para conversar com você? E daí, naquela interação de gente que não estava ocupada com a própria vida, não estava acelerando, praticar, expor primeiro, né, as próprias fraquezas, se expor e aí manifestar elas, sendo desonesta e mentirosa. Mentirosa porque o pratinho do gato tinha comida assim. Isso é um exemplo que às vezes a gente nem olha, a gente acredita, é uma mentirinha branca. Vale mais eu contar essa mentira e não passar mais uma hora conversando com essa senhora, desagradável. E ela nem era desagradável, ela só discordou de você. Quem sabe ali não tinha uma lição pra você, né? Porque às vezes a gente sorte um jargão, dai a César do que é de César e a Deus do que é de Deus. Mas não para refletir o que a gente está falando. E será que é possível sim ser político lá dentro? Você guardar os seus princípios espirituais, éticos, morais? Não é possível, vó. Se não foi possível até hoje, não será você que vai fazer que isso seja possível? A gente nunca sabe, viu? Porque desse jeito você não consegue transpassar a barreira do que para muita gente era, como quer dizer, né? Impossível. É porque muita hora você vê, né? 10 anos atrás uma pessoa ia fazer, né? As Olimpíadas, que é tão bonita, né? E tinha um limite, né? Conseguia fazer um nado de 100 metros em tanto segundo. Vamos dizer, um nado de 100 metros em 20 segundos. Hoje as pessoas fazem 10. Então era impossível fazer isso antes. Hoje já não é, porque devagarinho a pessoa disse: isso só é impossível porque falta treinamento, compreensão, falta criatividade, né? Porque a vergo não consegue voar, mas constrói um aparelho que dá a condição por ele anteriormente ter dado asas à sua própria imaginação. E só faz isso quem está acelerando no cuidado da própria vida, viu? Faz isso você. Acelera na avenida que te compete, amando a si mesma, amarás ao próximo, viu? E vai ter menos tempo para ocupar sendo gente que não está indo para lugar nenhum, que quer companhia, sendo assim. Porque a vergonha diz, olha, ela que veio e desperdiciou meu tempo, vó. Claro, ela que veio porque estava na mesma sintonia que você, estava na mesma velocidade que você. Andando devagar, você anda devagar, tem alguém no acostamento. A pessoa consegue alcançar a sua atenção e daí você vai falar, né? Oi, como que você tá? Ela vai dizer, eu tô aqui no acostamento. Você diz, fazendo o que, boba? Olha, daqui a pouco chove. Ai, você nem sabe, me deixaram aqui. E por quê? Porque falaram que eu não sou nada e não sou interessante. Mas por que que você não estava indo para algum lugar que aí você não entraria na sintonia de gente que abandona você? Daí, aí ela ia falar como assim? Aí você ia dizer, olha menina, se você está ocupada assim, né? Indo assim, por onde que você acha mais certo aí? No caminho você vai aprender como aperfeiçoar suas habilidades, vai encontrar pessoas, vai reunir condições e materializar situações que beneficiam o maior número de gente, começando pela você mesma.
Daí ela vai se sentir assim, se tiver, né, positivada, vai sentir que recebeu um bom conselho, né? A mulher do acostamento. Mas se tiver negativada, ela vai virar para você e vai falar: você é tão sabichona, né? Por que você tá andando devagar aqui numa avenida que se anda rápido? Você nem parada tal, você tá vendo que eu tô tendo que andar bem rápido para poder falar com você. Daí você vai ficar chateada com ela, você vai falar: olha, eu que parei aqui, parou nada. Ela vai falar: parou nada, que eu tô tendo quase que correr aqui para falar com você. Tá bom. Eu que tô andando devagar para aproveitar e dar atenção pra pessoa que nem você, né? Quem sabe você não precisa de uma ajuda, pelo que eu vejo, você não precisa de ajuda, porque você não pediu, né? Daí a outra também vai colocar a mão na consciência, é verdade, né? Eu podia estar pedindo ajuda, mas tô criticando ela. E daí eu sei que tá andando no carro bem devagarinho, né? Podia estar ocupada com a sua vida, né? Mas daí você fala: olha, você me ofendeu aqui agora, você fala pra moça do acostamento. Porque você tá falando que eu não tô cuidando da minha vida, que eu tô andando devagar em avenida que vai rápido. Daí a moça do acostamento vai falar: eu menti? Eu falei alguma mentira aqui? Você me diga só. Daí você vai dizer: é você que tá atrasada, é você que tá numa situação difícil e tá destilando veneno pra cima de mim. Vou embora. Daí você acelera só um pouquinho mais para ela não acompanhar. Fique aí você para trás. Naquele momento, naquela interação, você mentiu e foi desonesta. Foi desonesta porque poderia ter aceitado o conselho, né? Nem o conselho, a palavra dela que disse: você está andando devagar numa avenida rápida. E o que você fez? Você não aceitou o conselho, você ignorou, você fechou os ouvidos para o que ela estava falando. Você esqueceu que o universo manda mensagem para gente pelos meios mais inesperados. E quem sabe não estava falando através da boca dela. Para você perceber que ela estava certa naquela coisa, se você fosse honesta consigo mesma, meu Deus, você teria escutado aquilo e teria se corrigido. Daí você mentiu na hora que você falou que ela ofendeu você, porque ninguém ofende a gente. É a gente que se ofende em cima daquilo que os outros falaram. E aí você se ofendeu e disse que ela que te ofendeu, né? E mentiu também quando disse que andava devagar para ficar conversando com os outros, se aquilo era sendo que aquilo era uma consequência de você não cuidar da própria vida. Então eu vou falar para você: cuidado de ficar andando devagarinho, olhando para o quintal dos outros e abrindo a porta da sua sintonia vibratória para enganchar gente que não está indo para lugar nenhum e que acompanha. Porque isso acontece muito mais do que a gente se permite perceber, viu? E nessa a gente vai criando inimizade, vai sendo desonesto com os outros. Pra que isso? Você me diga só. Ai, vó, mas não dá pra escapar dessas coisas. Dá sim. Primeira coisa, você mantém, é como que dizem, né? Tem uma meta de longo prazo, de longo termo, porque ela mantém você na linha. Por exemplo, qual é a sua base ética e moral? A religião que você professa, viu? A filosofia de vida que você esposa. Aquilo ali devia nortear você. Sabe igual o trem não sai do trilho, né? Então seja você, por isso que ele consegue ganhar velocidade, tá dizendo o meu guia espiritual aqui. Bem porque ele não sai do trilho, ele consegue ganhar velocidade, muita velocidade. Tenha você no Evangelho de Jesus os trilhos mais fortalecedores, inspiradores e garantidores de prosperidade na vida, mas uma prosperidade que vale a pena adquirir, viu? É isso.
O Evangelho de Jesus, quando você anda nesse trilho, você vai conseguir ir rápido. Rápido. Mas não é só ir rápido, é ir rápido na direção de um lugar onde vale a pena você chegar, né? Porque não adianta. Muita gente corre rápido para um precipício e depois lá se abraça com o capeta. É verdade. Pela sintonia que não só desenvolveu aqui, mas espalhou para todo lado e vestiu, né? Porque uma vez uma pessoa desenvolve uma máquina, espalha para todo lado, mas ela mesma não utiliza, né? Que nem o TikTok. Os chineses desenvolveram o TikTok, espalhou para o mundo inteiro, mas eles mesmos não usam. Que é interessante, né? Uma pessoa constrói uma ferramenta destrutiva, espalha para tudo, mas ela mesma não veste, porque ela não é boba. E ela ganha com aquilo. Só que o espírito dela está em dívida com o planeta Terra, com todo mundo que ficou atrasado em função do que ela produziu. Mas a gente, né, por não orar, não vigiar, não andar por cima do trilho, que é o Evangelho de Jesus, a gente produz mau exemplo, veste ele, olha, veste ele, é como tomar veneno, né? Espalha ele para o mundo. Daí você me diga só, nas competições destrutivas, você acha que saiu por cima da carne seca. E só está se enganando, porque a dívida que você contrai com o planeta Terra, você pode ter certeza, vai ficar registrada no seu livro da vida. E você vai ter que dar conta daquilo, vai ter que pagar. Quanto mais vista grossa você faça, mais aquilo está indicando para você que a inteligência que você tem, você não está utilizando. É igual uma pessoa que tem um carro, ou pode pagar um ônibus, né? Mas ela vai de a pé. Ela anda 30 quarteirão de a pé. Que nem que você sai daí, por exemplo. Daí você vai lá no mercado, aquele lá longe, aquele mercado grande. Ou no shopping, né? Quer ver, o shopping é longe. E aí você diz, eu vou a pé. Imagina você ir a pé de onde você mora até no shopping, tendo carro. Aí você chega na metade e você já tem boia no pé. Porque daí você tem no tênis, não utiliza. É o equivalente de ter inteligência e não utilizar ela. Dá a sua vida toda estropiada, você cria dívida. Olha, você olha para sua conta bancária, está no vermelho, está no negativo. É porque tendo a inteligência da ferramenta, não utilizou. Ai, vó, eu não sei usar o dinheiro. Vai atrás de quem sabe, pergunta que a pessoa vai ensinar você. Quanta gente está só esperando alguém perguntar como que você conseguiu. E ela fala com bom gosto, ela fala, olha, eu fiz isso, isso, isso. Você copia ela, você tem o mesmo resultado. E olha, com o youtuber, né? Agora, você só escrever aí como que eu chego do ponto A ao ponto B, sem tropeçar tanto, né? Financeiramente, psicologicamente, emocionalmente. Agora você está escutando os lembretes da arma com a avó Vicentina. Então você está sabendo como não tropeçar espiritualmente. É um curso esse. É igual esse, tem muitos outros. Para você chegar aqui e continuar aqui, você teve que ter humildade. Até você que já escutou a avó uma vez para voltar, teve que se abrir na forma da humildade, da honestidade, de dizer, eu não sou tudo isso. Todos nós temos, né, a nossa grandeza, mas a nossa pequenez. Em alguma coisa a gente é grande porque já conquistou, né, sabedoria naquela frente. Em muitas outras não. E é bem por isso que todo mundo tem que andar de mão dada com a humildade. Viu? Então, na vida, escolha uma ocupação que você ame. Que aí você não vai ter que trabalhar nenhum dia da sua vida. Porque trabalhar para muita gente é sinônimo de fazer algo que não gosta só para ganhar dinheiro. Mas amando o que você faz e fazendo o que você ama, o tempo passa e você nem percebe, viu? Então, oriente a sua vida igual ao trem,
que, por estar em cima de um trilho muito bem estruturado, ela vai poder viajar em alta velocidade e com segurança. Na encarnação, todo mundo que viaja assim é quem compreende por que está encarnado, para onde que está indo e o que está fazendo aqui. Tudo explicado no Espiritismo. Quantos livros espíritas você já leu, né? E quantos livros você pode ler, você parou, né? De ler aqueles livros lindos, assim, que conta aquelas histórias lindas. Eu não quero ler o livro dos Espíritos porque é mais técnico. Mas tem tantas obras, né? Por exemplo, de romance espírita, que também ensina tanta coisa pra gente. Por que você não lê um? Eu sei que ainda gosta de ler, né? Você parou de ler tantos, mas tem tantos disponíveis. Ai, vó, cansa meus olhos. Mas tem audiolivro. Põe aí, audiolivro espírita, romance espírita. Que eu tenho certeza que vai sartar uns 10 aí pra você. Daí você fala, gente, eu tô perdendo tempo. E tá mesmo. Tá mesmo. E tá se abrindo a gente que não tem conteúdo nenhum. Adora jogar o tempo fora só para depois encontrar com a realidade de nada ter construído para si mesmo. De nenhuma luz ter reunido para o próprio espírito. É muito pelo contrário. De ter ajuntado para o próprio livro da vida um monte de vivência que só serviu de lição de como não ser. Viu? Tudo é útil, né? Nem que seja lição de como você não deve ser. Então valorize o tempo, viu? Que daí o tempo valoriza você. Uma pessoa que valoriza o tempo, ela adquire maior expansão de consciência, ela adquire maior conhecimento. É a mesma coisa do você andar 100 quilômetros e chegar no final da carreira igual você começou. O outro não. O outro falou assim, eu vou sair daqui, eu vou passar ali, vou aprender uma coisa, daí eu vou passar ali, vou trabalhar para o outro com o conhecimento que eu adquiri, daí eu vou passar ali, vou comprar alguma coisa com o dinheiro que eu obtive, do conhecimento que eu compartilhei, trabalhando para alguém. Daí você vai para outro ponto, aprende uma coisa nova, agora você já aprendeu duas, né? Agora você se torna uma pessoa mais valiosa para o mercado, porque para Deus você é valiosa já, desde que nasceu, né? Mas para o mercado, quanto mais conhecimento você adquire, mais treinamento, mais gente você pode ajudar, uma pessoa mais valiosa você se torna para o mercado. Para Deus, todo mundo somos igualmente valioso, né? E aí a pessoa contrata você, fala, olha, você faz isso, né? Olha, mas eu vou falar para você me ajudar aqui, então. Você fala, eu tô aqui perto, eu mesmo ajudo. Eu sei fazer isso. Você me paga. Pago sim, vale a pena, tome o dinheiro. E aí, dali, de um outro, essa pessoa não tem tempo de reclamar, não tem tempo de olhar o quintal dos outros, não tem tempo de se fazer de vítima que estão falando mal dela, deixa falar. Quem destila veneno, quem joga pedra de carvão, olha, tá envenenando e sujando a si mesma. Tá sim, deixa elas. Logo elas vão ver que estão estacionadas e não estão indo para lugar nenhum. E vão modificar a filosofia de vida. Vão sim. Teve uma oportunidade de contar, um filósofo, Marco Aurélio, falou: a vida é o que a fazemos. Viu? O que fazemos hoje cria nosso amanhã, disse ele. Então, cada momento é uma oportunidade para construir o futuro que a gente deseja, né? Joga ele fora, daí no futuro você não tem nada, daí você vai ficar indisposta com os outros. Teve o tempo, teve a saúde e não utilizou.
para adquirir conhecimento, para adquirir prática e depois ser mais valiosa no mercado. Ter mais condição de ajudar um maior número de gente. Daí não adianta, vai falar, ai, olha, eu sou vítima, não é vítima. Mas se até hoje eu não fiz tudo isso, então agora o que é que eu faço? Nunca é tarde para recomeçar, viu? Começa hoje, estuda hoje, adquire a habilidade hoje e amanhã você vai poder ajudar alguém. Em troca, você vai poder garantir a sua subsistência, viu? E depois um pouquinho de, como que dizem na terra, luxo. Em retorno do tanto de esforço. E algum fala, eu nem quero luxo para mim. O extra que eu podia ter de luxo para mim, eu vou criar uma forma de educar outras pessoas. Para elas saber que elas também podem se tornar mais valiosas para outro ser humano e como retorno adquirir condição financeira de ter o que comer, né? Pelo menos isso. E você percebeu já que a gente tem uma janela de 5 segundos a cada momento do nosso dia para sair do automatismo? Quanta gente passa o dia no aplicativo, já seja no X, olha que a voz já está entendendo que era o antigo Twitter, né? Às vezes a pessoa passa o dia no X, passa o dia no Zap Zap, no Instagram, e ela nem se dá conta que o que ela está fazendo ali é consumir. E o cérebro dela está recebendo aquele estímulo de dopamina, ai que gostoso. E aí vai se viciando. Quando menos espera, não consegue viver sem aquilo. Não é diferente de quem é drogado, né? Mas você tem força, sim, de priorizar, adquirir conhecimento, trabalhar para alguém e reunir recurso para amanhã você ter o que comer, ter onde morar, ter o que vestir. E a falta de recurso reside na falta de dedicação prévia em se tornar mais valiosa para os outros no que se refere à capacidade de resolver problema. Viu? Por isso, a gente tem essa janela. É como se fosse uma forma de intuição que passa, um espírito guia, que dá aquele momento de lucidez, fala, ô Joaquina, ô Zeferina, ô Maria, olha, lembra do seu compromisso. Daí você fala, gente, nossa, olha, eu tenho que tirar a poeira de todos esses móveis e eu tô aqui na frente da televisão. Ai, você levanta na hora, você já fala, vou arrumar tudo, mas olha, você passou 2, 3 dias sem limpar direitinho, como deveria, né? Você levanta assim, em 2 horas você já resolve tudo. É aquele espírito, né, que se incorpora ali de ser a melhor versão que pode de si mesma naquele momento. E você vê que a casa parece que fica até mais grande, né? Fica até mais agradável, fica assim. Você fica lá dentro. Ai, que sensação gostosa essa, né? Então, o Sócrates tinha falado que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Mas a avó corrige porque algum fala, então eu vou acabar com a vida, né? E não tem nada a ver com isso. Ele disse que você não tira tanto quanto poderia daquela vida. Viu? Se você não analisa. Se você não analisa que você não está andando por cima de um trilho bem estruturado no Cristo.
O que leva a gente a definir, a determinar que a consciência plena, que nem diz o budismo, né? Do momento presente, nos permite tomar decisões mais conscientes. É a história da honestidade, viu? Que é importante isso. Então, quem é o mais dedicado no grupo? Você pergunta. Esse grupo que eu tô. Tá eu, meu marido. Tá eu, minha esposa. Eu, minha esposa e os filhos. 5 famílias com quem eu me relaciono. Meus amigos. Pessoal da igreja. Considerando todos os grupos. Ou um grupo que seja. Aonde eu me insiro. Você pergunta. Quem é a pessoa mais dedicada do grupo e por quê? Você já vai saber imediatamente. Ah, é a fulana. É porque, gente, ela acorda cedo assim. Olha, espichada assim, espabilada, que ela pega assim. Olha, já toma o café dela. Já arruma a casa. Já vai fazer tudo que é direitinho, que ela acha que é o melhor que tem que fazer. Não fica jogando tempo fora. Ela lê um livro, ela estuda, ela se dedica. Tudo que você imagina que ela faz, daí você se pergunta por que eu não estou fazendo igual ou melhor que ela. Não para competir com ela, mas para ser inteligente. Nem é para ser inteligente, né? Está dizendo meu guia espiritual. É para tirar do armário, da poeira, a ferramenta da inteligência que eu deveria estar usando e não estou usando. Por isso você se pergunte, no grupo em que eu estou, no grupo em que eu passei, no grupo em que eu estou passando, quem é a pessoa mais dedicada aqui? Se a resposta não for eu, que quer dizer você, se pergunte por quê e vá trabalhar para que a resposta seja sempre eu. No grupo em que eu tô, eu sou a pessoa mais dedicada. Sou eu sim. Daí eu vou, mas se eu chegar num outro grupo que tem alguém que é mais inteligente que eu? Não tem quem é mais inteligente que a gente. Só tem quem está empregando a ferramenta da inteligência a maior parte do tempo. Viu? Ou mais tempo do que a gente. Você escutou o que a avó está falando? Por isso, nunca se compare com os outros, que ninguém se compare com você. Porque a competição não é contra a outra pessoa. A competição é contra nós mesmos. É contra a nossa falta de honestidade, de dizer, eu tenho a ferramenta da inteligência e não estou utilizando ela. O outro é mais dedicado porque ele está utilizando a ferramenta da inteligência que tem dentro dele, igual que tem dentro de mim. É por isso, ó, se você utiliza a ferramenta da inteligência que tem dentro de você, ai, minha neta, você nem sabe, viu? E se você se der ao trabalho de se perguntar a cada momento, quem é o mais dedicado aqui onde eu estou andando? Você vai na feira, você olha todo mundo que está lá na feira, você pergunta assim, de todos os feirantes aqui, quem é o mais dedicado? Deixa eu dar uma olhada. Aí você vai ver que tá quase todo mundo pareio lá, quase todo mundo igual. Por quê? Daí você começa a olhar, existe um movimento que prioriza aqueles que são mais dedicados. Mais gente passa naquela banquinha, porque a pessoa atendeu melhor e mais rápido. Ela tem um retorno de lucro maior. Na vida, tudo funciona desse jeito. Então, a partir de hoje, por onde você passar, você se pergunte, quem é o mais dedicado aqui? Ah, é ele. Pronto. Ele está evidenciando que a ferramenta de inteligência que ele tem, ele está empregando mais tempo do que eu.
mais tempo do que eu estou empregando a ferramenta da inteligência que eu tenho. Viu? Então faz isso você. A partir de hoje, você está morando no quarteirão. Quem de todo mundo no quarteirão você acha que é o mais dedicado? Olha, vó. Eu vejo que é o Joaquim lá de cima, lá, que ele sim, viu? Olha, ele acorda cedo, vai trabalhar, tem tempo pra esposa. Olha, ele tem tempo pros filhos. Tá sempre sobrando dinheiro. E olha como que ele é dedicado. Eu invejo ele, vó, não inveja ninguém. Só tome como bom exemplo e convite para você pegar a ferramenta da inteligência que está dentro de você e utilizar ela. A diferença de você, ele não está andando descalço. Ele está usando as ferramentas que tem para chegar onde que quer. E você está no trilho, ele está indo mais rápido. Está em alta velocidade, não está aberto para pessoa que não está indo para lugar nenhum e que quer companhia, ficar vindo falar com ele. Viu? Então, a gente é o que a gente repetidamente faz. E a excelência não é um ato, é um hábito. Viu? E a dedicação constante é o que leva à excelência. Que coisa é essa, né? E na vida, bem por isso, a gente consegue o que a gente tem que ter. E que o remédio por exemplo, em cada dia você consegue o que você tem que ter. Não é assim? Você tem que ter aquilo que você plantou e nada mais. E aí, as provações que surgem, né, diante de você, é o santo e bendito remédio para você cair em si mesma e despertar. É parar de ser desonesta. E a desonestidade leva para mentira, porque é um passo pequeno, né? Fala assim, eu já fui desonesta mesmo comigo mesma. Então mentir não dá nada. Ainda mais quando é uma mentirinha branca, né? Que dizer. E a avó é contra isso. Não tá certo, não faça. É um conselho simples, mas pouca gente segue, viu? Pouca gente que faz o errado, né? Porque quem faz o certo já não precisa nem seguir esse conselho, né? E aí, a avó fala para você. A natureza não impõe pra gente nada além da nossa própria força. É aquilo que a avó falou. Deus não dá uma cruz maior do que você pode carregar. Viu? Chegou para você uma situação difícil, veja aquilo como remédio. O que está faltando entender? Que ferramenta de inteligência eu tenho ou posso acessar para passar por esse abismo, colocar por cima dele uma ponte, né? Que ferramenta eu tenho ou posso acessar que eu não acessei, que eu não utilizei como ponte para passar por em cima desse abismo. E aí você se perguntando isso, na honestidade, você vai refletir. Você vai dizer, gente, estava tão fácil e tão acessível, né? Porque aquilo que é fácil fazer, é fácil não fazer. Você fala, daqui a pouco eu faço. E daqui a pouco, e aí ao final você não faz nada. Viu? Cuidado com isso. As dificuldades são oportunidade para a gente crescer e se fortalecer. Crescer no sentido de dizer, parei com isso, parei de ser essa pessoa, parei de alimentar essa filosofia de vida. E se fortalecer é você raciocinar. Eu estou em cima de algum trilho que fortalece
a minha caminhada e me permite avançar com maior velocidade, que é um trilho ético e moral, né? Ou é espiritual. Daí, o seu coração vai responder na hora. E o seu trabalho é ser honesta e fazer o que deve com a resposta que receber. Viu? Porque, no fundo, você só consegue manter uma realidade que você consegue tolerar. Não adianta você querer ser aquilo que você não é. Mas muito menos permanecer aonde já não te compete. Você cresceu. Use as ferramentas da inteligência que você já adquiriu. E pare de brincar no parquinho. Tem outros parques, outras manifestações de entretenimento que são mais saudáveis para o crescimento que você já conquistou. Saiba disso, viu? E aí você vai dizer que aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Viu? Parece que o Nietzsche falou algo parecido. Que a crença em um propósito maior dá pra gente força para superar as adversidades. É o trilho por onde você tem que direcionar a sua embarcação, viu? É verdade. Você suporta uma realidade, então você conseguirá viver dentro dela. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, ela vai querer viver no meio dos médicos, mas se ela não aprendeu aquele linguajar, eles não vão dar confiança para ela. Se ela não tem a formação, eles não vão dar confiança para ela. Ela não vai suportar viver naquela vibração. E de lá, tirar algo bom e espalhar coisa boa. Aquele ambiente vai ficar insuportável. O que quer dizer? Ela não vai conseguir suportar manter-se naquele ambiente. Então a própria vida, pela lei da sintonia, coloca você nos ambientes que você suporta e que suporta você, que dá suporte para você. E que você dá suporte. Veja nesse sentido. Tá? Muito mais do que ser uma coisa negativa. Aquele ambiente tolera você tolera aquele ambiente no sentido de dar suporte, dar condição vibratória pela lei da sintonia. Senão, não adianta. É bem por isso que a avó fala, não queira ser o que você não é. Porque você vai entrar num ambiente de gente que é. E lá sua máscara vai cair. Por quê? Porque o que reina em qualquer ambiente é a vibração levantada. E é isso que a faculdade dá pra gente. A condição de levantar uma vibração, igual levantar a parede de um prédio, ou o alicerce de um prédio, para depois construir o prédio, né? E se você vai desfilar no ambiente onde tem a linguajar de advogado, você dizendo advogado, eu fiz a faculdade de advogado, mas não levantou a vibração, não vestiu ela. Logo, logo eles vão se dar conta que você tem o diploma, mas não é advogado. Que você tem o diploma de medicina, mas não é médico. Porque apesar de ter o diploma, você não se tornou, não vestiu a vibração. E aí de que adiantou? Por isso, por onde você passa, carpe diem, aproveite o dia para vestir aquela vibração enquanto se assegura que a vibração vista você. Viu? Isso é importante, né? Pouca gente dá valor para entender o diálogo necessário na sua caminhada com aquilo que está disponível para vestir e com a inteligência que deve ser aplicada para aquilo realmente
vestir, por fora e por dentro. E aí sim, ser capaz de manter uma vibração, de circular por ambientes aonde poderá atuar e dessa forma fazer com que o seu veículo ganhe velocidade, viu? Na realização da missão que cada um veio cumprir, né? Que coisa boa. Você imagine aquela que veio cumprir missão, tá lá no portão jogando conversa fora. Não seja você essa pessoa, viu? Não seja você, viu? Então, saiba disso. E diga a si mesma, na forma de pergunta, o que eu fiz hoje para me melhorar? Pergunte no final do dia. Se você não fez nada, significa que você teve ferramenta para justamente adquirir maior conhecimento e dessa forma ampliar sua capacidade de servir a si mesma e ao próximo e a todo o planeta Terra, e não fez. A escolha, o que motivou aquela escolha? Vai estudar, para que no dia seguinte não seja razão de desaproveitar o tesouro de cada presente que a espiritualidade nos dá para realizar a reforma íntima, o autoconhecimento, mas também desenvolver-se intelectual e moralmente. Que é importante que foi o encontro de hoje, né? Você gostou? Ai, a avó gostou tanto, né? Como que são as coisas, a gente podia ficar aqui conversando. As coisas nobres que falamos, porque alimentam a alma, faz a gente ficar ali dentro sempre, como que dizer, bastante grato de estar recebendo e dessa forma ampliando e dessa forma podendo espalhar para o mundo o que é positivo, saudável, né? E que faz as pessoas crescerem. Então, cada dia vivido é um dia subtraído à morte, disse o Seneca, né? E você veja, é verdade, né? Porque como a morte não existe, a gente pode chamar a morte de estado estacionário do espírito imortal. Porque ali ele estava morto, né? Morto é inativo. Porque esse movimento é vida, a morte é a falta de movimento. Por isso que alguns espíritos, como diz, experimentou a segunda morte. Não existe isso. Ele só foi transformado em ovoide. E quanto mais estacionário um espírito vai ficando, mais próximo ao que se diz morte, ele vai experienciando. Olha, problema, né? Então, cada dia vivido é um dia subtraído à morte. Viu? Então viva você, mas viva sim, sempre, viva bem e intensamente. Que a avó disse outro dia, a vida é como que se fosse, né? Uma guerra entre duas versões de nós mesmos. Qual versão que você vai ser? Se você não está orando e vigiando, você não se dá conta que está sendo uma versão que não está usando a própria inteligência como ferramenta de diálogo nas interações para a reforma íntima e o crescimento. Viu? E aí você veja, uma pessoa que vai andando pela rua não se deu conta que não estava com o cinto de segurança, numa brecada assim, mais inesperada, ela bate com a cabeça assim, com o narizão assim, bem no para-brisa assim, bem na frente, no vidro da frente. E daí ela fala, ai, que dor no meu nariz. É a dor da invigilância, né? Começou a andar em alta velocidade antes de se assegurar que
todos os quadradinhos da lista de verificação estavam bem cruzadinhos, né? Vou fazer uma cruzinha, um xizinho nesse quadradinho, porque eu já olhei que tinha gasolina no carro. Você tem combustível para ir onde você quer chegar? Eu tenho, vó, porque eu estou em cima do trilho. Eu trilho o Evangelho de Jesus. Eu sei a razão de eu estar encarnada. Eu sei o propósito da encarnação. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Então tá bom, né, minha neta? Porque se você sabe para onde você vai, é que o lugar que você vai é o mundo espiritual. Você vai trabalhar todo dia, consciente do que deve se reunir aqui na Terra, do que realmente tem valor aqui na Terra, né? E vai praticar isso na auto-honestidade, esforçando-se para sempre utilizar a inteligência como ferramenta de progresso diário, viu? E nessa guerra, o que distingue, disse o Kant, né, o homem dos animais é a capacidade de agir de acordo com os princípios. Então a razão permite a gente separar o joio do trigo. Viu? Fique-se alerta disso. E não subestime o tanto que você já é capaz, o quanto você já conquistou, a sabedoria que você já tem. Qualquer pessoa perguntar para você, ô joia, você me aconselha nisso? Se você não sabe, você vai dizer, o melhor conselho que eu dou para você é perguntar para quem sabe mais do que eu. Foi um conselho sábio. Então, se você tem sabedoria para aconselhar os outros, aconselhe a si mesma nos momentos em que a ignorância quer direcionar você para o abismo da construção de dívidas profundas, da aquisição de dívidas profundas, viu? Não se aconselhe com a ignorância. Ela vai levar você a contrair dívida, que vai pesar e vai demorar para você pagar. Não se aconselhe com a ignorância. Se você é capaz de aconselhar alguém, e você é, aconselhe a si mesma nas horas de mais dificuldade. Ai, morreu o fulano que eu tanto amava. Que conselho se daria para uma pessoa nesse momento? Eu diria, tenha paciência, a pessoa foi para um lugar melhor. Ninguém nasceu para ser semente, para ficar para a eternidade. Uma hora a morte ia chegar. Ai, mas dói tanto, mas não seja rebelde, porque a dor só se transforma em sofrimento quando a gente veste o manto da rebeldia, que queria que as coisas fossem diferentes. Acredita em Deus, acredita em Jesus. Dê testemunho da sua fé na religião que você professa. E a pessoa se acalmaria um pouco, né? Ai, vó, a verdade, é bem isso que eu aconselharia a ela. Então aconselhe isso ao você mesmo na hora da dificuldade. Porque não é só ela, mas todos nós vamos ter que passar por esse momento. Para a gente se conhecer e dizer, olha, eu realmente me tornei uma pessoa mais adulta, mais equilibrada perante as adversidades. E posso espalhar bom exemplo na Terra. Que é também o nosso papel a cada dia, né? E aí, você veja, né? Que situação importante é essa. Então, você pare de achar que você é inocente. Pare de achar que você é uma criancinha, que alguém tem que vir passar a mão em cima. Você sabe, você tem sabedoria. O que é o melhor de fazer nesse momento? Você pergunte e diga, o que eu aconselharia a outra pessoa? E aconselhe a si mesma. Nem que você não saiba a melhor resposta, você vai dizer a si mesma, eu não sei o que te aconselhar aqui. Se você se chama Renata, você vai dizer a si mesma, Renata,
Eu não sei o que te aconselhar aqui. Por não saber, eu te aconselho a procurar quem possa te aconselhar. Isso já é um conselho de sabedoria. Antes de você pegar e querer agir por ignorância, baseada em ignorância, sendo aconselhada pela ignorância, porque vai terminar mal. Sempre terminou, você é testemunha disso, não sei por que fica repetindo. Agir com ignorância sem conhecimento significa dar abertura ao preconceito, a um conceito do que seria melhor, antes de saber verdadeiramente o que seria melhor fazer naquele momento. E agora com a avó Vicentina, os lembretes da alma, você já sabe o que é melhor fazer. Em cada momento, amar a si mesmo, amar o próximo, tolerar as fraquezas alheias, é inspirar-se nelas para reconhecer as suas e trabalhar na reforma íntima, viu? Nunca se esqueça que em cada história tem um herói. E na história da sua vida, quem é o herói? A resposta teria que ser eu, vó. O herói não é aquele que é superior a outras pessoas, mas aquele que resgata o mais necessitado, sempre nas horas mais difíceis, viu? E o mais necessitado é a versão nossa mesma, que é pior que a melhor versão que a gente já vestiu algum dia. Veja, algum dia você já foi a melhor versão de si mesma. Lembre dela, vista ela, e ela vai vir resgatar você, ou a versão que você decidiu ser hoje. Então, o herói da nossa história somos nós mesmos. Ele pode ficar sentado no banco de reserva, que nem quando tem um jogo, né? O melhor jogador fica no banco de reserva. A veia algum faz essa estratégia para jogar com um time. E quando todos estão desgastados, eles colocam o melhor jogador e daí ele dribla todo mundo e faz o gol. Não faça isso você, porque a melhor versão sua não se desgasta. Ela só faz estar constantemente atenta de usar a ferramenta da inteligência em todos os momentos, viu? E a avó quer deixar você hoje com a ideia de que o grau de honestidade que suporta uma pessoa descreve o seu grau de liberdade, viu? O grau de honestidade que suporta uma pessoa descreve o seu grau de liberdade. Só é livre de verdade quem é sinceramente honesta consigo mesma. Olha, aqui eu fiz errado, aqui eu não utilizei minha inteligência. Esse dia eu não estudei quanto eu deveria. E ali você ficou presa, ficou limitada por aquilo que podendo fazer, não fez. Algum pode estudar, não estuda e não adquire aquele conhecimento, não pode oferecer a outro aquela habilidade e não se torna tão valioso ou valiosa ao mercado de trabalho, porque para Deus todo mundo igualmente é valioso, mas para o mercado tem abertura para aquele que tem algo a oferecer. E tem algo a oferecer quem foi atrás de conquistar e desenvolver. O tempo está aí para isso, aproveite ele, não importando a sua idade. Olhe para o dia de ontem, veja como você desaproveitou ele, aproveite o dia de hoje, viu?
O grau de honestidade que suporta uma pessoa descreve o seu grau de liberdade. Viu? Não adianta você não fazer tudo o que pode. Não adianta você não fazer tudo o que você pode e querer o mesmo que aquelas pessoas que fizeram. E se você não fez hoje, não se preocupe. Amanhã você vai fazer. Mas saiba que mais tarde ou mais cedo você vai ter que fazer. Senão, você vai ter só o que você tem até hoje e a ver, nem isso mais vai conseguir manter. Por isso que todo mundo tem que se atualizar. Não deixe de utilizar a ferramenta da inteligência. Acorda o dia e se pergunte qual é o melhor uso do meu tempo hoje. Quão rápido eu posso avançar hoje? Que tão estabelecido, em bons trilhos, está a minha condução, o meu veículo, o meu transporte, o meu corpo físico, o meu corpo emocional, o meu corpo intelectual, o meu corpo espiritual. Eu estou andando devagar demais? Eu estou jogando muita conversa fora, eu estou atraindo gente para a minha realidade, que fala mal dos outros, que se mete em desavença, que fala mal de si mesmo, fala mal de mim, contraria e não sei o quê. Eu tô. Então, vamos recalcular. Igual o GPS, né? Que diz assim. Entrou na rua errada, recalculando. O grau de honestidade que suporta uma pessoa descreve, determina o seu grau de liberdade. Viu? Se você é honesta, você vai dizer: estou andando errada, eu devia estudar mais. Estou andando errada, eu deveria trabalhar mais. Estou andando errada. Exagerei no entretenimento aqui. E aí, com essa honestidade, você vai se corrigir e retornar para o caminho que é seu, para o caminho que está te esperando, para que a vida, através de você, a vida, a avó diz, a espiritualidade, né? Através de você, abençoe todos à sua volta, abençoe você e de quebra, por tabela, o planeta todo. Viu? O Hume disse, David Hume, né? Que a razão é e sempre será a escrava das paixões. E a avó diz que isso acontece em pessoa que se aconselha com a ignorância, porque o contrário é verdadeiro. As paixões que devem ser escravas da razão. Viu? Apesar de que nossas ações são motivadas por nossos sentimentos, a razão pode e deve controlá-la. Viu? Então o sábio é aquele que conhece os seus limites e as suas imperfeições e que pode, com a razão, controlar-se. Viu? É sim, é desse jeito. Então, a avó que gostou muito do encontro de hoje vai dizer para você: ande sempre com as duas orelhas em pé, bem aberta, com os olhos bem abertos, regalados assim. Se aconselhe com a auto-honestidade, seja verdadeira. E recalcule quando for necessário, com humildade, com decência. Veja os outros como inspiração para ser melhor quando você erra, para você ser melhor quando eles erram, para você ser melhor sempre. E nem um dia
você vai se arrepender dos passos que dá. Viu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para ser a diferença, reconhecer onde estamos errando e utilizar as ferramentas da inteligência, vestindo sempre a melhor versão de nós mesmos, sabendo que dessa forma, porque a plantação foi correta, a colheita será farta, viu? Na graça de Deus. Então vá, anjo de luz, beijo da vó pra você. E até daqui a pouco, porque daqui a pouco eu volto, viu? Beijo, beijo da vó. Porque que nem que a vó falou, quem tem cabeça, né, e energia boa, vai sim, dentro da frequência divina, fazer o melhor que pode com aquilo que tem, onde que foi colocado. Olha, nem olha o seu cuidado, que você não queira ser aquilo que você não é, viu? E justamente, Deus não dá asa às cobras, né? É as outras cobras que batem palma e dá asa pro prejuízo delas mesmas. Olha a nossa sede pela diversidade, né? Falta de equilíbrio interno, falta de estar pleno dos ensinamentos de Jesus. A gente fica vazio, né? É aquele que vive do externo e está de costa para Deus. Você cuidado. A avó repete porque você precisa. Olha, você precisa interiorizar isso, minha neta. Então, cuidado com o encantador da serpente. Só chega no ouvido. Chega no ouvido de todo mundo, né? Mas só chega no coração de quem está se enganando. Quer retorno sem trabalho, sem dedicação. Isso não existe. Isso é marcar encontro com a decepção. Não caia você nessa, viu? Cuidado com pessoa que vende o não esforço. Então, quanto mais duro você trabalha, quanto mais você se esforça, mais aquilo vai depurando você, vai fazendo você brilhar desde dentro para fora. E é desse jeito. Trabalho duro, disciplina e boas ideias, né? Então, essa pessoa se dedica. É que nem que a avó falou. Sabe onde que ela quer chegar? E cada dia mede o seu progresso. Viu? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Olha, mas cuide o que a avó está falando com o seu coração. Mas preste muita atenção. Sempre que você se vê abraçada com a preguiça, pode ter certeza, você não está cuidando das coisas que estão se deteriorando. Por quê? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Quer varrer o negativo da face da terra? Para de bater palma para ele, abraçar ele, hospedar ele na sua casa, na sua cabeça e no seu coração. Nunca se varre o negativo da face da terra, ancorando mais negatividade nela, por meio de briga, por meio de ódio. Viu? Ah, mas o outro faz errado. Odiar ele não é o caminho certo. Odiando, você só multiplica a treva que já existe no mundo. Não é o caminho. Só o amor constrói. Quer varrer o negativo? Brilhe. Onde há luz, não há escuridão. Pode ter certeza. Lembretes da alma com Vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oh, oh, oh.